Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Arquinautas, aquela viagem muito bacana ao mundo da arquitetura, do urbanismo, construção civil e design também. Eu sou o arquiteto Eliomar Venâncio e vou trazer para vocês o que tiver de melhor nos profissionais que fazem dessa área um espetáculo. E hoje eu tenho comigo aqui, eu falei de design, eu tenho aqui uma artista plástica, tenho aqui a Patrícia Secato, uma artista que veio aqui do norte do estado, especialmente para conversar com a gente. Vi muito o seu trabalho nas feiras de mármore, teve na Marmomac em São Paulo agora Sim. recentemente, vai falar para a gente daqui a pouco, estou dando só um spoiler, Sim. segura. E ela vai primeiro aqui se apresentar para a gente, Patrícia. Fala de você, você é natural do norte do estado. Sim, sim. Primeiramente, muito prazer em estar aqui. Prazer é meu. E falar de design, e falar de rochas naturais é sempre um prazer. Meu nome é Patrícia Secato e eu sou do norte, tenho um estúdio de artes, o Dela Estúdio, em Ibiraçu, mais voltado para as rochas naturais, para a arte esculpida artesanalmente. Mas, enfim, que a minha história com rochas é um pouco mais antiga, né? E você já desde pequena já devia ter essa veia criativa, intuitiva, né? Que estava aí incubada e, de repente, depois de um tempo, ela aflorou, Isso, né? As artes manuais sempre estiveram comigo desde quando eu era criança e eu tinha uma vizinha que fazia tapetes de retalho e eu me interessei e fui para a casa dela para aprender a fazer tapete de retalho. Olha, que legal. E eu passava horas com ela, uma senhorinha me ensinou, e aí depois minha avó me ensinou muitas coisas, minha mãe também, crochê, manuais, né? Artes manuais é uma coisa que eu sempre gostei. Costurar as minhas próprias roupinhas de boneca quando eu era criança. Ia lá na máquina da minha mãe e costurava. Fazia um sucesso entre as minhas amigas. Já era estilista. Né? Emprestando naquela roupinha época. Da boneca para a boneca da amiga. Já pensou que legal? Então já era algo dentro de mim, sempre. E aí o universo vai levando a gente para lugares, né? Eu trabalhei durante 25 anos no grupo familiar, no grupo Secato. Sim. E muitos desses anos na área de gestão, mais gestão financeira, né, administrativa ali, de várias empresas dentro do grupo. E desses 25 anos, os últimos 6 até o ano de 2022, eu tive uma missão ali de ir para uma indústria de rochas ornamentais, que é a Granitos Litoral. Ótima, Granitos Litoral, grande parceira da Asbé Espírito Santo. Sim. Então, ali foi minha casa nos últimos 6 anos, desses 25 dedicados ao Grupo Secato. E foi realmente assim, uma escola para mim, porque eu entrei na Litoral conhecendo zero de rocha e tive que mergulhar nesse universo, então, e foi muito prazeroso mergulhar realmente no universo das rochas. Eu me apaixonei, como todo mundo que tem a oportunidade de conhecer rocha, não há como não se apaixonar, né? Então, eu pude conhecer todos os processos, eu sou muito curiosa. Então, quando eu fui para a gestão de um lugar que eu não conhecia a atividade, eu mergulhei de cabeça em todos os setores. Então, eu queria conhecer da produção, eu queria conhecer do comercial, administrativamente era uma coisa que eu já estava mais familiarizado, porque eu já tinha essa função anteriormente. Mas, enfim, gerir um negócio como uma indústria de granito não é algo como outro negócio qualquer. Imagina. É muito diferente. É tudo muito diferente, desde a compra lá do bloco até transformação, né, que você a transformação, tem um processo, tudo, né? até o recebimento. A Litoral, ela era uma empresa 95% exportação, então todos os processos eram muito diferentes de qualquer coisa imaginável comercial. Mas aí eu tive que aprender muita coisa ali, então fui muito a campo. Aliás, campo
era a coisa que eu mais amava fazer, ir às pedreiras, conhecer gente, conversar com gente simples, isso me encantou sempre, me encanta até hoje. Eu acho que ver a rocha in natura lá, né? Você olhar para aquela rocha e imaginar ela lá no processo final, né? Deve ser... Você vê aquele paredão de pedra e, de repente, você molha e aparece a cor do material, aparece os veios. Isso, né? Lindo! Você molhou e aparece realmente. Ela se mostra para você isso, eu me arrepio de legal. verdade, porque é muito encantador, realmente, assim. E é uma oportunidade de muito conhecimento, de muito aprendizado, sempre. Né? Então, eu mergulhei em todas as áreas, desde lá na produção, eu era a pessoa que eu ia lá na mesa da bancada da resina e olhava o preenchimento e falava, não, isso não está conversando com a pedra, pode tirar. Então, eu tentava aprender com todos, primeiramente, porque, como eu falei, comecei do zero. E depois participar ativamente. Acho que a gestão é isso, né? Você entender os processos e depois você participar ali das dificuldades e do desenvolvimento da coisa. Então, a Litoral, para mim, assim, foi um presente. Passar pela Litoral foi um presente. Conhecer as rochas naturais foi um presente que me acendeu para muitas outras coisas que já estão acontecendo hoje. Eu até brinquei com você, né? Você respirou o pó da pedra ali. Sim, e aí deu assim a transformação, né? Nasceu a artista, né? Dentro da própria Litoral, observando os desafios, e eu olhava para os desafios e falava assim, não, isso dá para transformar, isso dá para olhar diferente. Sabe, e eu falo assim, que quando um inspetor, alguém, né, principalmente do mercado externo, olhava uma chapa e botava defeito num veio, mas esse veio aqui está fora de balanço, e queria depreciar o valor da chapa por conta disso, eu olhava, meu Deus, que preguiça! Que preguiça! Isso, bem colocado, é arte, né? Basta... os profissionais, né, usarem isso a favor. E isso é uma grande realidade, mas essa questão, né, de desvalorizar virou uma prática de mercado, né? Talvez seja o trabalho deles, né? E o nosso seja defender da compra, né? Da negociação, né? Isso. E o nosso seja valorizar, porque assim, o país é riquíssimo em belíssimas rochas. Essas pessoas, né, que mineram estão sempre descobrindo rochas novas. Eu acho que tem muita coisa bacana ainda para ser descoberta. E o Espírito Santo é campeão nisso também. Sim, né? Sim. O país é por si só muito rico, assim, é belíssimo. A região de Minas, a região da Bahia, o Espírito Santo. Então, tem muita coisa bacana que precisa ser valorizado, precisa ser mostrado como riqueza brasileira, com orgulho, sabe? Então, ver esses desafios, ver os desperdícios dentro da indústria e olhar para aquilo... As pessoas às vezes não têm noção, porque quando chega lá a chapa, né, ou a mesa pronta, a bancada, o que seja, para chegar aquele pedaço de granito ali, ficou muita coisa para trás. Ficou. Né? Desde o corte até a produção, né, Patrícia? Sim, sim. E na indústria mesmo, né, onde é serrado o bloco, sempre tem as aparas do bloco que não servem, né? Cada indústria tem a sua métrica, o seu maquinário também, onde deixa menos desperdício ou mais desperdícios, depende muito do desenho do bloco, depende muito até do mineral, como ele é cortado, se o bloco é mais reto, enfim. Sempre... Normalmente tem as aparas que nós chamamos de casqueiros. E com esses casqueiros, principalmente, eu sempre olhei e falava, meu Deus, dá para fazer tanta coisa com isso. Eu não sei nem o que o pessoal fazia com isso antigamente. Tanta coisa. Joga fora. Simplesmente descartava. Joga fora. Que são justamente, que as pessoas entendam, seja, você tem lá o bloco, tem uma medida para aquele bloco ser cortado em chapas, né? Sim. E as beiradas que sobravam, Sim, eles juntavam e jogavam fora, né? Exatamente. Não só dentro das indústrias, né, que é algo um pouco mais próximo da gente, mas na própria mineração.
tem os desmontes de rocha, e aí pedaços e pedaços de pedra que são perdidos, que também viram arte, né? Tem muita oportunidade por aí, muita oportunidade, só precisando de um olhar novo, um olhar criativo. E eu falo muito sobre isso dentro do meu estúdio. Meu estúdio vende principalmente criatividade. Eu acho que é o principal. É o grande valor. É o grande valor, assim. O amor pela sustentabilidade, que né, é algo que me move também, que é a voz do estúdio, a sustentabilidade, a criatividade, a exclusividade. Eu optei por trabalhar por esse tipo de rocha. Não todas as rochas são belíssimas. Porém, os exóticos e super exóticos têm um encantamento, né? Eles dão mais movimento, né? É um quadro vivo, quase, né? Cor, movimento, né? Traz muitas nuances, muitos minerais diferentes. A imprevisibilidade é algo encantador. Então, vender a imprevisibilidade é algo que o mercado tem dificuldade, muita dificuldade, né? Se eu falar para um cliente, mandar uma foto, eu tenho esse verde, e eu tenho que explicar para ele que a próxima pedra que vai ser dele não vai ser igual. Ela vai ter nuances desse verde, vai ter nuances, né, mais claras, mas ele vai ter um produto único, que é a próxima peça dele, né? E vender a transparência, obviamente, que é algo que é muito sério para mim. Então, na próxima pedra, eu mostro para ele o que é disponível, né? Até para não gerar uma expectativa e vender outra. Né? Eu tenho muito tato com a expectativa das pessoas. Mas essa imprevisibilidade é algo de valor. Sim. Algo de valor a se vender, sabe? No seu processo criativo, você vai até esse local onde tem essas sobras e lá você recolhe esse material, leva para o seu estúdio. Como é que você faz Exatamente. isso? Eu tenho parceiros, né? A Litoral é um deles, mas não só. Eu tenho outras empresas também que apoiam o estúdio, que acaba que viraram grandes amigos, né? Eu tenho a Vitória Stone, eu tenho outras empresas que também... Eu acho que para elas, eu imagino que seja um aspecto muito positivo, que elas podem botar lá no handicap delas. Olha, a gente direciona parte do nosso casqueiro, de nossas sobras, ou direciona ela todas para reciclagem, para... Infelizmente, assim, o meu alcance, quem dera se eu pudesse abraçar todas as oportunidades que tem nas indústrias, sabe? E muito mais. Quando eu ando nessas indústrias e eu vejo o tanto de oportunidades que há lá dentro, eu falo, nossa... não só para o meu estúdio, mas tem um ganho social que é perdido dentro das indústrias, de reaproveitar situações até para projetos sociais. Sim. Que reverteria num valor muito grande, não só de ajudar o próximo, né, mas que reverteria em valor para a empresa. E aí a gente abre um leque, né, gigantesco. Mas hoje eu faço o que é possível, né? Dentro da minha estrutura. Tamanho, né, que você consegue. Exatamente. E aí, né, trago esse material para o estúdio e aí eu brinco de arte. Lá você olha aqueles pedaços, esse daqui dá para fazer isso. E a rocha conversa, a gente conversa realmente, assim. Às vezes de olhar para a rocha, a gente, até pelo movimento de um veio, isso me diz uma coisa, uma conexão, e isso se transforma, e aí eu desenho. E eu sou muito prática, eu desenho na rocha, e eu tenho uma equipe que produz, né, dentro do meu estúdio, tem os artistas também. Que te dão um suporte, né? Que produzem junto comigo. Porque tem um trabalho braçal, né? Essa peça belíssima que você trouxe aqui pra gente, né? Ela é uma mesa de parede, a mesa melted, então ela é fixada, aqui, isso, na parede. Ela é fixada com a mesa, ela tem uma bordinha aqui interna, né? Com um apoio, ela tem uma profundidadezinha, a câmera aqui, e ela tem um desenho aqui, né? Então você imagina que aqui era um bloco. Ele era um bloco exato, compacto. E a gente
Você desbastou ele, né? Até formar ter esse formato derretido realmente. Ele parece que está desmanchando, exatamente. né? Assim, esse era o sentido, né, do design. Uhum. Temos, então, artistas que... Aí você, por exemplo, é uma peça que ela tem uma complexidade, que ele era um bloco, você desbastou, você tem não só a criatividade, mas equipamento também, né? Para você conseguir fazer esse desenho, esse polimento aqui, né? Sim. Gente, ela é polida até por baixo, ela é muito cuidadosa aqui, ó. Tô passando a mão aqui, ó, tá tudo polidinho. E aí aqui você ainda tem uma peça metálica, que é o suporte dela, né? Então, você também tem que mixar esses materiais, talvez alguma coisa com madeira, ferro, vidro, isso aí depende muito do que você tá... Livre. Do teu estado de criação, né? Livre. Né? Ou seja, a pedra é o ator principal. Sim. Que pode ser uma pedra única ali, bruta, que você transformou. E talvez ela pode ter algum acessório, né? Sim. Não sei se a palavra certa é essa, né? Para compor, né? Sim, com certeza. Eu gosto desse mix. Faço muita coisa só de pedra também. Porque aí você acaba dependendo de outros fornecedores também. Mas, né, gosto de brincar com acrílico, então o peso e a força da rocha e mais a leveza do acrílico. Então, brincar com isso é muito legal. Então, mas o estúdio é um espírito livre para criar e para receber as ideias, né? Dela Estúdio de Ideias. Achei demais esse nome. Dela Estúdio de Ideias. Essa fonte de criação, né, que vocês trabalham lá, e como eu falei, deve ser um espaço que você tem lá o lugar do bruto, né? Ou seja, as pedras brutas que chegam lá. Muitas. A parte de transformação, que você vai olhar para aquilo ali, às vezes é uma pedra grande, que você tem que fazer um suporte, né, para levar até a tua mesa de produção. Como é que é essa sua rotina, Patrícia? Assim, que você tem a criatividade, mas assim, você tem os desafios. Você tem um parte braçal ali, né? Tem. Tem que ir lá ir com luva e tal, mexer em cima. Sim. É artesanal. Eu falo assim, eu tenho um funcionário que está comigo desde o começo e eu admiro muito o trabalho dele. A gente tem uma fluidez muito grande entre uma ideia que nasce aqui e mesmo que você desenhe, não é tão fácil para o outro entender, mas aí a gente vai... no sentido da peça como essa, não, eu quero um formato, você tem que visualizar quase que derretido. Então, ele olha o desenho, a gente conversa, isso flui. Os equipamentos são equipamentos manuais no sentido, máquinas pequenas, de corte, de desbaste, de esculpir de mesmo, polir, né? Máquinas com motores pequenas, né? Sempre isso. E assim, obviamente, dentro da estrutura vem o peso que a gente pode carregar, né? Então, não trabalho com pedras tão grandes, né? Quando há peças grandes, então tem que vir alguma máquina, né, maior, exatamente, que ajuda essa movimentação, né? Mas é tudo dentro de uma estrutura que o handmade permite. Isso. Agora, é um trabalho, porque você fala muito da questão de sustentabilidade, né? Sim. Então, eu vi até uma palestra sua lá no evento que a gente fez com a Litoral, com a Asbeia, e você até se emocionou falando justamente dessa questão do cuidado que você sempre teve, de que estava na indústria e via, às vezes, os desperdícios lá e tal, e até que se formasse o conceito, né, da indústria de proteger o meio ambiente ali e tal. Como é que é essa questão da sustentabilidade, como é que ela entrou na tua vida? Já veio lá desde a época que você fazia vestido de boneca? Não, isso aí foi mais recente. Vamos dizer que sim, porque minhas roupinhas de boneca eram retalhos que sobravam das costureiras. Eu tenho uma tia que era costureira, então eu amava ir na casa dela pegar todos os retalhos. Então, olha só, você me lembrou, né, de uma coisa que eu não estava nem lembrando. E é exatamente isso que acontecia, exatamente o que acontece agora. Eu pego os retalhos da indústria, os retalhos da mineração, trago para virar arte exclusiva do nosso estúdio. E não só, também na Litoral, algo que me chamava muita atenção era
o que a gente chama lá de lama, né? Que é o pó da pedra. Ah, legal. Né? Na serragem, quando serra o bloco, que transforma as chapas, tem o resíduo, que é o pó. Ele sai meio que em lama, né? Assim, né? E depois, quando seca, como é que é essa produção? Parece um talco, assim. Aí ele fica um talco depois que seca. Fino, umas pedras um pouquinho maiores. Justamente o pozinho da pedra, o pozinho da pedra. É o resíduo. É, mesmo, o resíduo. Né? Tem vários fins. Esse resíduo, normalmente, para muitas pessoas, é um problema no sentido de custo mesmo. Você tem que destinar corretamente, né? Tem os lugares apropriados para se destinar esse resíduo. Algumas olarias pegam também, parte desse resíduo é usado em parte como matéria-prima, né? Nas olarias, mas é uma parte pequena. Né? Eu sei que tem muitos estudos em argamassa, tem muitas coisas ali que talvez já aconteçam ou ficaram nos estudos, enfim, mas falando de mim, assim, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu pegava, e aí quando ele é seco, ele não se junta mais se você molhar, né? Incrivelmente não, só Deus e a pressão e a temperatura de bilhões e bilhões de anos que fez tudo se reunir, né? E virar rocha. Uma vez que a gente cortou, já não fica mais difícil. A gente não consegue bancar Deus. Não dá, nem Deus é nem quero passar perto disso. Mas, enfim, que eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, algo tem que ter um sentido, assim. Eu sei que eu não vou salvar o mundo, né? Mas aquece o meu coração pensar que eu posso fazer algo mesmo que pequeno. Então, aquilo ficava sempre aqui, né? Lá. E aí, no meu estúdio, eu também gero numa proporção muito menor, mas eu também gero, né, no corte, ali, no polimento, no desbaste, eu também gero o resíduo, o pó. E aí eu falei, meu Deus, está borbulhando coisas aqui, vamos começar a fazer isso virar arte. O que eu faço com isso? Vamos virar arte. Então, aí eu comecei testes, eu comecei a fossilizar flores, folhas, eu chamo disso, né, fossilizar mesmo, porque com uma mistura que eu faço, eu consigo tornar essa estrutura rígida, né? E nasceu mais um braço do estúdio, que é a Patrícia Eco das Rochas, trazendo esse pó de pedra para as telas, né? E aí eu comecei a me aventurar mais ainda na minha parte manual, né? Comecei a aprender a desenhar e tudo mais. Aí você foi pro 2D, né? Isso aqui é 3D, o 2D que é a tela mesmo, né? Exatamente. E aí eu abri um novo leque. Né? Então, hoje o pó de pedra vai para as telas e tem muita coisa assim acontecendo, de testes e tudo, estudo. Assim, na tela, né? Você usa o pó na tela, no fundo, né? da tela. Nessa primeira etapa, né? Tem muita coisa, né, que eu estou em estudo, mas nessa primeira etapa ele vem para o fundo e eu desenho a mão livre por cima. Não só telas, mas também esculturas. Cerâmica é uma das minhas paixões. Peinha, minha professora eterna. É uma paixão fazer cerâmica também. Já fiz há algum tempo. E aí eu trouxe a argila para o lado escultural. Então, eu comecei com isso no ano passado na Cachoeira Stone Fair. Sim, onde eu fiz maravilhosa lá do pessoal do Centro Rocha, assim, de rochas que são referência para a gente. Muito legal. E eu, no stand da Margramar, fiz o Homem de Pedra, né? Que eu fiz um braço, esculpi um braço em argila e selei esse braço todo com o pó de pedra. Olha, que legal. E aí nasceu minha primeira escultura, trazendo esse conceito, né, da argila e pó de pedra. Você juntou esses dois materiais, né? Exatamente. Você e virou o Homem de Pedra. Meio alquimista, mistura as coisas mesmo e vamos tudo embora, que precisar, tipo. Que legal, e é numa área muito importante, né? Sim. Então, foi a minha primeira escultura no ano passado, né, uma oportunidade que eu tive ali junto com a Margramar. E no final do ano passado, fui procurada pela Della Terra, meu amigo Giancarlo, e a Montenegro, para um stand na Marmomac,
onde o Rômulo, né, me procurou junto e apresentou o stand. Ele queria 2 mesas de atendimento. E quando eu olhei para as paredes, o conceito do stand era galeria de arte, né? Uma belíssima, o Rômulo desenhou uma belíssima escada central, assim, eu me arrepio de verdade, porque ficou incrível aquele stand. E aí, quando eu olhei para as paredes, tinha 2 placas só, 2 placas que eram quadros, e a pedra, né, Louise Blue e Aqua, elas já são uma joia raríssima. Por si só, já seriam obras, mas quando eu olhei para as 2 peças e olhei para o Rômulo, parece que a gente nem precisou falar muita coisa. Eu falei assim, isso aqui, você vai fazer o quê? Aí ele olhou para mim e falou, você quer fazer alguma coisa? Eu falei, claro que eu quero, claro que eu quero. E foi muito interessante porque eles me contrataram, assim, uma confiança extrema, praticamente até o final eles não sabiam o que eu ia fazer. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Eu, obviamente, dei só uma visão geral. E quando eu idealizei na primeira vez, eu ia colocar somente uma mão, né, saindo da rocha, e depois isso me levou para outro lugar. Eu fiz um rosto, um braço, uma mão saindo e um pedaço da perna. Louise. Ficou linda, Louise. Né? Louise levou uma mensagem assim sensacional. Na mesma pegada, esculpida, né, modelada em argila e selada com pó de pedra. Então, traz todo esse conceito numa arte, né, de sustentabilidade, a origem da rocha, o resíduo que saiu da pedra voltando para a pedra, voltando em forma de arte. Fora uma coisa humana, que eu sou muito apaixonada, então misturar arte com uma mensagem humana. Sim. Foi algo sensacional e eu tive oportunidade. Então, eu falei muito sobre empatia. Louise rompe a pedra, pedindo um gesto de empatia. Às vezes, um bom dia, um olho no olho, uma palavra positiva. Então, o Louise chamou muito para isso, emocionou muita gente que passou lá e me emocionou também. Foi muito incrível, assim. Então, o Eco das Rochas é mais uma missão de trazer um olhar. Tem muita coisa que a gente pode ressignificar, transformar, né? E para mim isso virou uma arte circular, percebe? O resíduo, o descarte da indústria vira arte no meu estúdio, a arte, o resíduo da minha arte vira arte nessa outra ponta do Eco das Rochas. Então, a gente tem uma arte circular aí, que é algo que me alegra muito, assim, de fazer e de poder dar essa pequena contribuição e levar a arte, né? E com a arte, a gente vai tocando as pessoas e vai transformando espaços. Sim, né? Como eu falei, a economia circular já é assim, já nos últimos anos ela tem sido muito forte. E quando você agrega isso à arte circular, né? Você consegue encaixar isso daí, eu acho que é muita importância mesmo. Então, esse é o valor do produto, né? É o valor por trás. Eu não vendo só uma mesa, eu não vendo só uma tela, só uma escultura. Ela tem uma história, tem um DNA de todo o processo transformador dela, né, Patrícia? Então, isso que é bem importante, né? Isso. Mas me fala assim, na Marmomar, que eu encontrei com o Fábio Cruz, né, que é o vice-presidente do Centro Rochas, e ele me falou que foi um sucesso, foi muito bacana, muito legal. A gente estava torcendo muito, né, para isso, que é uma feira desse porte aqui no estado, chegando em São Paulo, já abrindo as portas e com esse sucesso todo, foi muito bacana. E você estava lá, né? Sim. Nossa, foi lindo. Eu participei desde a montagem e foi, para mim, foi muito lindo ver tudo aquilo. Eu sei que as empresas se dedicaram muito, todo mundo se dedicou muito, assim, né? O investimento não é baixo, muitas pessoas ficaram com medo mesmo. Eu conheço empresas que ficaram com medo do investimento, né? A realidade Vitória para a realidade São Paulo, em termos de investimento, é um salto, mas também os resultados disso, né? O público de São Paulo, as oportunidades geradas, foi incrível. E com quem eu conversei, né, as empresas que eu pude ter a oportunidade de conversar ficaram muito felizes com o resultado da feira. E eu tenho, assim,
certeza que é para continuar, realmente. Eu imagino, assim, porque ela ficou maturando aqui no estado, né? Você tem a Cachoeira Stone Fair, que já é extremamente tradicional há muitos anos, depois veio para Vitória, que era um elo aqui com a Grande Vitória, né? E agora esse salto para São Paulo, eu acredito que, e até para você também, como profissional, abre um mercado bacana, Nossa, né? muito. Assim, São Paulo é um grande centro. A maioria do público do estúdio é de São Paulo. Imagino. É de São Paulo. Outros estados também, mas São Paulo é muito forte. Então, é uma capital assim, de grandes oportunidades para todo mundo, tenho certeza. E eu vejo as empresas abrindo um pouco mais. Quem já escalava mercado interno, ok, já sabe disso, mas eu vejo hoje as empresas escalando mais esse mercado interno e ter tido essa abertura lá em São Paulo, tenho certeza assim, que foi muito fenômeno para esse tipo de abertura. Muito bom, muito bom. Mas você também, seu trabalho, assim, você já bateu lá na porta de São Paulo, já está fugindo aqui do estado. O ano passado você estava na Casa Cor, né? Sim. Eu acho que estava no ambiente da Potira. Da Cris Locatelli também, isso, do Rodrigo. Duas arquitetas maravilhosas. Então, o seu trabalho ele já foi para a prateleira aqui na Grande Vitória, quase foi para o meio ambiente, que infelizmente não deu, porque a gente estava naquela correria apertada e o meio ambiente era externo, né? E tudo bem que você tinha umas peças lá que davam para ficar na parte externa, mas foi aquela correria danada. Teremos oportunidades. Estou te devendo. Imagina, teremos oportunidade. Quando a Casa Cor voltar de novo aí um dia, se Deus quiser, a gente deve estar por lá e você vai participar lá do nosso ambiente. Quero muito. Vai ser muito bacana lá, porque a gente também trabalha muito com essa questão de sustentabilidade e, como você diz, transformar, ressignificar, que é muito, muito importante. E aí é muito legal as pessoas verem ver essas peças, saber que isso daqui era uma peça que foi jogada fora, abandonada, coitada, né? E de repente, olha só no que se transformou, numa obra de arte, né, Patrícia? Sim, que encanta, né? Inspira. Eu acho que isso tudo é uma ação para inspirar outras pessoas também, porque você imagina que algo que não tinha sentido, tornou sentido, mas tem muito mais além disso. Eu trago oportunidades de emprego, eu trago oportunidades de pessoas que não sabiam que tinham um talento para arte e descobriram, né? Uma hora eu chego no estúdio e eu falo assim, então, hoje a gente vai fazer uma cobra. Já pensou? Aí eles olham para mim, deve estar doida, né? Deve tá doida. Mas aí sai uma cobra. Isso. Porque primeiro eu faço eles acreditarem nele, que eles podem fazer uma cobra. Que legal. Eles podem fazer. Na verdade, a gente tem um poder muito grande interno. E a gente usa uma fração muito pequena, sabe? Tudo que a gente quiser fazer de verdade, a gente faz. E motivar essas pessoas, né, ter a oportunidade de motivar essas pessoas para a gente trabalhar por um ideal junto, para que o estúdio cresça e todos cresçam junto, possam, né, poder usufruir desse crescimento juntos. Essa é a minha missão dentro do estúdio. E você falou, né, dos lugares que eu passei. Conto aqui em primeira mão, porque eu não anunciei no meu Instagram ainda, já estou nos Estados Unidos. Olha só, tá vendo? Já. Olha, chegou meu primeiro container lá em janeiro, né? E as coisas estavam se estruturando ainda, se organizando. Já tem uma primeira, um pezinho, sabe? Um pezinho bem humilde lá, já. Nossa, mas já é um grande passo, né? Para você, aí com 6 anos focado nessa área, você já... No mercado capixaba, você já chegou, já está chegando no mercado brasileiro e já botou um pé no mercado do exterior, né? Na verdade, o estúdio é muito novo, né? Eu estou em fase de maturação, para você ter uma ideia, né? Aos 6 anos eu estive na Litoral, então final de 2022 eu abri o estúdio. Eu falo assim, 6 anos que você está no mundo na do rocha. granito. Do granito, das pedras naturais, das rochas. E aí depois, realmente, né, 2 anos e pouco para cá, é que eu me dedico integralmente. E é muito satisfatório, assim, saber que a gente vai, né, conseguindo alcançar esses passos. Não é fácil, gente. Não, imagina. Não é fácil. Ter posicionamento, ter uma voz,
né? Você é posicionamento mesmo de mercado, construir uma marca. O estúdio, ele cresce como marca. É algo assim que não é fácil. Muitas vezes a gente pensa em desistir, né? Mas sempre tem um anjo de luz que vem e, enfim, te inspira. Exatamente, oportunidades. Nós sabemos que fazemos um excelente trabalho e a gente só precisa de oportunidades mesmo para mostrar isso. E Deus tem abençoado e aberto os caminhos. Sempre, não, sem Ele, nada seria possível, nada. Então, sou muito grata, realmente, até aqui. E o estúdio tem muita coisa, muita história para contar ainda. Tá vendo? Muita história. Vamos abrir visitação para esse estúdio lá, viu? Fazer um tour igual nós fizemos. Olha, isso ainda vai ter um plano, né? Claro. Vai ter um plano para isso. Eu tenho um projeto de montar showroom e tudo mais, né? Isso. Mas vai tem acontecer, que ver isso. vai acontecer. A gente vai para o final da nossa entrevista aqui, aí eu ia exatamente falar sobre isso, sobre futuros, o seu futuro, planos, que você já está aí já olhando para o exterior, né, já chegando lá. Sim. E um conselho também para as pessoas que estão aí em uma determinada carreira, como você estava, e de repente com o sonho de já ter esse processo criativo, investir nessa parte de artista mesmo, e você em um determinado momento falou assim, não, é agora, vamos embora, e foi. E fui então, com medo mesmo. Isso, tem medo, vai com ele mesmo. Mas me fala então dos seus planos e do futuro. Aliás, você pode falar até para aquela câmera que é sua ali, ó. Falo. Então, eu, Patrícia Secato, como artista plástica, e pelo estúdio dela, estúdio de ideias, aberto à criatividade. Qual o produto principal? Criatividade. A gente olha para o mundo, olha para a natureza com um olhar mais criativo e humano e sustentável, em pensar que a gente está deixando, tem que deixar para outra geração, isso, sabe? Um mundo aqui, melhor, né? Para outra geração. Então, tudo que a gente puder pensar com um olhar diferente, de sustentabilidade, de criatividade, é extremamente necessário. E esse tipo de viés, né, é uma alma que precisa ser mostrada, né? Que quem está lá do outro lado, o cliente que está lá, ele gosta disso. Né? As pessoas que estão de coração aberto e atentas à necessidade de um mundo melhor, gostam desse valor. E, assim, um conselho, eu acho que o principal é ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Isso leva você longe. Pode errar, e vai errar. Eu já errei tantas vezes. Né? Mas com a ajuda primeiro de Deus, todos os dias, a primeira intenção é me conectar com Deus, Ele que dá força para sustentar, Ele envia as pessoas certas, Ele envia as situações certas para que você não desista, porque num caminho de construir uma empresa, a gente pensa muitas vezes em desistir. Não é fácil, né? Num país como o nosso, e naturalmente isso não é fácil para ninguém. Todo mundo está lá, ninguém tira selfie da bad. Ninguém tira selfie quando está bad, nada, né? Mas todo mundo passa pelo processo. Eu passei e passo ainda, mas com a minha conexão com Deus, com as pessoas certas, ouça o seu coração, ele te indica o caminho certo, conecte-se com Deus, conecte-se com a natureza. Isso energiza a gente para seguir em frente e cumprir o nosso propósito. Eu acho que é sobre isso. Muito bom, Patrícia. Olha, foi um prazer muito grande conversar com você, com a gente aqui. Patrícia Secato, essa mulher poderosa. Uau, que está agora tá decolando, né, nessa área artística aqui, ressignificando materiais, né, e conceitos também, e ressignificando gente também, pelo que você falou, das pessoas que você tem transformado, botando eles para acreditar no trabalho, ou seja, dando oportunidades. Patrícia, muito obrigado pela tua presença. E o programa Arquinautas segue em frente. Hoje tivemos essa entrevista aqui muito bacana aqui com a Patrícia, que nos ensinou muito sobre a transformação de produtos inertes em obras de arte e gente também, né? Então, esse é o intuito do nosso programa. Arquinautas traz aqui, conforme prometido,
as coisas legais, bacanas, interessantes e importantes que têm acontecido no nosso mundo da construção civil, design também. Um grande abraço para vocês, mas não esquece de ir lá clicar, passar para os amigos a respeito do nosso canal Arquinautas, para a gente conseguir trazer pessoas aqui que consigam falar para a gente tudo de legal que a Patrícia trouxe para a gente. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa.